Olá, povo do Eterno, o povo que cumpre mandamento, o povo que faz techuvá. Um abraço a todos, shalom para todos, shalom meu irmão, shalom minha irmã. Nós estamos estudando a palavra do Eterno e estamos no livro de Atos, aqui no canal Perfeita Ordem, no YouTube e no @bergzoizap, que é no Instagram e Facebook. Nós vamos continuar a leitura, paramos lá no 12 e agora vamos para o 13, onde nós vamos ver mais detalhes sobre Shaul e Barnabá, né? Terminou lá no 12 falando deles dois e o 13 começa assim. O 13 é mais um pouquinho, né? Eu vou dar uma esticada aqui. E na congregação que estava em Antioquia havia alguns navios e mestres, a saber, Barnabá e Shimon, chamado Niger, e Lúcio, Cireneu e Manassém, o que fora criado com Herode, o tetrarca, e Shaul. E servindo eles a Rachem, Adonai e jejuando, disse o Ruach HaKodesh: apartai a Barnabá e a Shaul para a obra que eu tenho chamado. E servindo a Rachem. Servindo como? Como servindo? Ajudando as pessoas. Lembra que a função deles era levar mantimento para as pessoas? Era assim que eles serviam a Hashem, ajudando as pessoas. E não cobrando dinheiro, vivendo, ostentando relógio de marca, roupa de marca, carro blindado, fazenda, né? Não, isso não é a obra do Eterno. Construir templo de pedra também não é a obra do Eterno. A obra do Eterno é ajudar o necessitado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Gente, essa prática de jejuar, eu não sei de onde partiu, né? Yeshua, ele jejua, né? Quando ele vai para o deserto. A mesma coisa de Moshe. A gente só vê Moshe jejuando quando vai para o deserto. Por quê? Porque lá não tinha comida e o Eterno estava se responsabilizando. Aqui eu não vejo, né, esse jejum como aqueles jejum. Eu não aquele texto de essa casta só sai com jejum e oração, aquilo é adulteração da igreja católica, né? E vemos lá Hadasha, né, mandando o povo jejuar por conta do decreto do rei, que é Esté. É as únicas vezes que nós vemos a prática do jejum, né? Não vejo o jejum como, digamos assim, mandamento ou diretriz ou estatuto. Não vejo. Vejo o jejum como uma prática isolada, particular de cada um. Quer jejuar, jejua, né? Não vejo o jejum sendo uma prática ortodoxa, né? Não. Isso aqui era a prática deles, eles às vezes faziam, às vezes não, particular. Assim, estes enviados pelo Ruach HaKodesh desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Elohim nas sinagogas. Vejam, nas sinagogas, nos Shabat, tá? Nos Shabat, nas Beit Knesset, dos Yehudim, e também a Yohanan como cooperador. Veja, eles não tinham como anunciar isso nas Beit Knesset durante a semana, porque ela ficava fechada, o povo estava trabalhando. Tinha que ser no Shabat. Então vemos aí eles cumprindo o Shabat. Nós vamos ver aqui no capítulo 13 eles cumprindo o Shabat. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo Yehudim mágico, falso navio, chamado Bar Yeshua. Bar Yeshua, filho de Yeshua, imagina o nome do cara. O qual estava com o procônsul Sérgio Shaul, homem prudente. Este, chamado assim Barnabá e a Shaul, procuravam muito ouvir a palavra de Elohim. Mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome. Procurando apartar, emunado do procônsul, Todavia, Shaul, que também se chama, interessante, né? Se chama Shaul, né? Ou Saulo, né? Cheio do Ruach HaKodesh e fixando os olhos nele. Eles não colocaram aqui Saulo, né? Eles colocaram Shaul, que se chama por Shaul. Não dá.
Disse, ó, filho do acusador, né? Veja só, filho do acusador, né? Cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a injustiça, não cessarás de perturbar o reto caminho de Rachem. Peraí, filho do acusador, cheio de engano. Não, né? Filho da serpente. Filho da serpente. Porque o acusador, Hasatã, né? Eu acredito, particular, ele não engana, ele só acusa. Né? Quem engana são os demônios estão aí. Ele, não mistura as coisas, serpente com Hasatã. Hasatã ele tem um cargo, né, que é de acusar, né, que é de oferecer as coisas. Ele não está enganando. Ele não está enganando. Ele está oferecendo. Ó, tu não quer isso não? Tu não quer isso não? Como ele fez com Yeshua. Né? Isso não é engano. Isso é colocar a bandeja, né, e dizer, quer comer comigo? E aí pôs agora contra ti a mão de Rachem e ficarás cego. E aí o cara fica cego, né, e fica buscando quem o possa... só que Shaul diz, ficará cego por um tempo. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, se maravilhou e creu, né, em Rachem. E partindo de Pafos, Shaul e o que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas Yohanan, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia e Pisídia, e entrando na sinagoga de novo num Shabat, assentaram-se e, depois da lição da Torá dos naviis, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga, homens e irmãos, e tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aí Paulo começa, né, Shaul começa a discursar. E aí ele começa lá de trás, fala, mesma coisa de Estevão, um discurso bem parecido com aquele de Estevão, né, falando do Egito, né, fala de Moshe, e por aí vai, fala dos 400 anos, e fala do rei Shaul, né, e depois fala do rei Davi, e desse rei Davi surgiria um que foi profetizado por Moshe, né, que se encaixaria todas as profecias dos navios, né? Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Elohim a Yeshua para Salvador de Israel. Está no versículo 23, né? 13 e 23. Tendo primeiramente Yohanan, antes da vinda dele, pregado a todo o povo, a Israel, a Miquivê, né, do arrependimento, chamam de batismo. Né? Mas Yohanan, quando completava a carreira, disse, quem pensai vós que eu não sou o Machia, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens, irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem Elohim, a vós vos enviado a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, a quem habitava em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos navios, que se lê todos os shabates. Os caras cumpriam shabat, mesmo depois que eles aceitaram Yeshua como Salvador, eles continuaram indo para a sinagoga, estudar a Torá, que era para encaixar ali as coisas. A gente vai ver isso mais para frente, com os crentes de Bereia. Paulo chega lá e começa a pregar, e os caras dão, peraí, vem cá, vamos conversar, né? Vamos ver se está certo mesmo esse negócio. Embora se achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que eu fosse morto, né? E aí, você lê aí todo o contexto, né, desse episódio, e nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais de Elohim cumpriu-se a nós, os seus filhos, ressuscitando a Yeshua. Os caras ressuscitando, os caras já começam a botar um pé atrás, né? Eis que ressuscitara entre os mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse, e assim, as santas fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz, não permitirás que o teu santo veja corrupção. E ele começa a citar alguns contextos da Tanakh, né? Mas aquele a quem Elohim ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos notório, homens e irmãos, e por este que vos anuncia a remissão dos pecados. Aí, assim, o que é que Paulo quer dizer? Que não é preciso mais estar sacrificando, mesmo porque eles não conseguiam mais, porque o véu se rasgou, né? E tudo o que pela Torá de Moshe não pudeste ser justificado por ele, é justificado todo aquele que crê. Gente, ele está abolindo a Torá? Não, ele não está abolindo a Torá. Veja só, ele está falando de tudo o que pela Torá de Moshe. Ele está falando Torá de Moshe, porque a Torá foi entregue a Moshe. Mas a Torá não foi feita por Moshe, foi feita pelo Eterno. Não pudessem ser justificados,
por ele é justificado todo aquele que crê. Aí os caras, peraí. Então quer dizer que esse cara é maior que a Torá? Não, simplesmente o sangue de bodes, de touros, né, que quando você pecava, você tinha que oferecer ele de novo, aí pecou, tinha que oferecer ele de novo, né? O sangue de Yeshua não precisa ser sacrificado várias vezes. Que bem que Shaul diz assim, quando você peca, você está crucificando, você está pendurando Yeshua no madeiro de novo. É isso que Shaul diz. Então, não peque. Não é porque o sangue de Yeshua agora nos liberta de todo o pecado, nos livra, nos limpa de todo o pecado, que a gente vai pecar. Não. Né? Então, tem que cumprir o quê? O mandamento. E os mandamentos estão onde? Na Torá, filho. Na Torá. Os mandamentos estão na Torá. Né? Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não creereis se alguém vos lá contar. E saindo os Yehudim da sinagoga e os Goim rogaram que no Shabat seguinte, né, no próximo Shabat, que a gente está descansando, vem de novo com essa conversa, né? A gente quer ouvir de novo, né, esse testemunho. Lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos Yehudim e dos prosélitos religiosos seguiram Shaul e Barnabá, os quais, falando-lhe, os exortava a que permanecessem na graça de Elohim, ou seja, que não sacrificassem mais animais, que só bastava o sacrifício de Yeshua, e continuassem cumprindo o mandamento. E no Shabat seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Elohim. Então os Yehudim vendo a multidão encheram-se de inveja, porque os caras não conseguiam abarrotar a cidade, né? Mas aqui era boas novas, era uma coisa que todo mundo podia ter acesso, sem precisar ter aquele legalismo do judaísmo. E, blasfemando, contradiziam o que Shaul falava. Mas Shaul e Barnabá, usando de ousadia, disseram: era mistério que vos pregasse primeiro a palavra de Elohim, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os Goim. Veja só, os caras queriam continuar, né, sacrificando. Eles não queriam Yeshua como salvador. Aí já é outra coisa, né? Porque Hashem, assim, Nolo mandou, eu te pus para a luz dos Goim, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E os Goim, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra de Hashem. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra de Hashem divulgava-se por toda aquela província, mas alguns dos Yehudim que não creram incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Shaul e Barnabá e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio, e os talmidins estavam cheios de alegria e do Ruach HaKodesh. Terminamos aqui o capítulo 13. Um abraço a todos e até o próximo capítulo, até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir. Shalom!